Olha lá, Craquete 2, gravando. Então, dá as boas-vindas aí ao pessoal da tarde. Quem é que não estava de manhã? Quem está chegando agora? Alguém se acusa? Está chegando agora à tarde, muito bem-vindo. Vamos dar a programação aqui da tarde. Esclarecer a todos que temos, neste primeiro horário, temos duas programações simultâneas. Este é o auditório 1, o auditório 2 é aqui logo a primeira porta à esquerda. Neste auditório 1 vamos ter a palestra de Gislailson K., Entre Brasil e África, o aprendizado de uma língua africana, o crioulo de Guiné-Bissau. Então eu vou falar aqui a sinopse da palestra, sem spoilers. O objetivo da palestra é apresentar a experiência de Gislailson com as línguas africanas, né? Gislailson Silva, né, mais conhecido como Gislailson K., é universitário da Unilab, e esta universidade tem como missão institucional específica formar recursos humanos para contribuir com a integração entre o Brasil e os demais países membros da comunidade dos países de língua portuguesa, especialmente países africanos como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Após o aprendizado da língua crioula, Gislailson viajou para Guiné-Bissau, isso em dezembro de 2015, onde realizou algumas pesquisas sobre os estudantes guineenses. Então, essa palestra vai demonstrar a experiência dele naquele país e apresentará um lado do continente africano que talvez seja desconhecido para a maioria de nós. E na palestra aqui no auditório 2, né, uma outra palestra, aí vocês fiquem bem à vontade, vai de acordo com os interesses pessoais de cada um. Temos a palestra com o Luiz Amorim, né, um colega, membro assíduo do Clube Poliglota de Fortaleza, sobre as variantes da língua espanhola. Então, o Luiz ele vai abordar as distintas variantes da língua espanhola, tanto na Espanha, onde foi originada, quanto nos países latinos, onde falam a língua de Dom Quixote como materna. Os aspectos linguísticos vão ser levados em consideração nas variedades do espanhol da Espanha e de cada zona dialetal na América. A zona desde o México, América Central, Caribe, zona andina, Chile e zona do Rio de la Plata. Então, a apresentação será em espanhol, detalhe interessante para quem quiser praticar o seu ouvido no espanhol, com o professor Luiz, que é aluno do curso de Letras da Universidade Federal do Ceará e que já dá aulas de espanhol desde 2011. Ele já trabalhou em algumas escolas particulares e em cursos livres, então ele gosta bastante da interação com pessoas de culturas diversas, aprender com idiomas, sair com os amigos, ir ao cinema e frequentar o Clube Poliglota de Fortaleza, né? Se vocês quiserem conhecer melhor o Luiz, ele está todos os sábados, né? Quase todos os sábados, está lá na Praça Luísa Távora, das 17 às 20 horas. E é isso aí, então estamos aguardando aqui o palestrante sobre o crioulo de Guiné-Bissau, nesta sala. O palestrante Luiz Amorim já está no auditório 2. Então fiquem à vontade aí, vamos aguardar aqui o Gislailson K. para dar início aqui à primeira palestra da tarde, ok? Bem, pessoal, vai começar agora a palestra do Gislailson K., que é estudante na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. E ele vai apresentar um pouco sobre a língua crioula e um pouco da cultura de Guiné-Bissau, não é isso, Gislailson? É isso aí. Muito obrigado. Ok, tá ótimo. Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Desculpa pelo atraso, tá ok? Vamos almoçar e acabou atrasando. Bom, me chamo Gislailson, sou estudante do curso de Sociologia na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, localizada aqui no Ceará, em Redenção, e também em São Francisco do Conde, na Bahia. Certo? Tudo ok? O slide? Bom, primeiramente, agradeço pelo convite e parabenizo a comissão pela essa excelente conferência. E vamos falar hoje um pouquinho sobre línguas africanas, tá ok? Um pouquinho da minha experiência
como falante de uma das línguas africanas de um dos países que fazem parte da Unilab. Para quem não sabe, essa universidade ela recebe anualmente em torno de 500 estudantes africanos oriundos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e também São Tomé e Príncipe. São países da PALOP, países africanos que têm o português como língua oficial. Tá, okay? Então, além do Brasil, existem vários países africanos que têm o português como a língua oficial. Então, esses países fazem cooperação com a Unilab e todo ano vem em torno de 500 estudantes estudar na Unilab. Tá bom? Certo. Então, enquanto eles estão preparando o slide, é porque a minha fala está de acordo com o slide, tá ok? Então, se eu começar a falar, vou acabar me perdendo. Também está no slide. Mas, enfim, então, enquanto o slide, você sabe, problemas técnicos é normal. Bom, eu iniciei os meus estudos em 2014, nessa universidade, e quando eu cheguei, eu percebi que tinha um ambiente totalmente diferenciado. Eu percebi que eu não estava estudando só com estudantes brasileiros. Eu percebi que eu estava estudando com estudantes africanos, oriundos desses países que eu falei para vocês. Então, a partir daí, eu comecei a me integrar e saber o motivo da vinda. Ou seja, a palestra de hoje tem a ver com o aprendizado das línguas africanas, mas também sobre outras temáticas que é de suma importância para discutirmos, como, por exemplo, a questão de integração, questão de preconceito, a questão de migração, enfim, e fluxo migratório e etc. Tá, okay? Então, o tema da palestra é Entre Brasil e África, o aprendizado de uma língua africana, o crioulo de Guiné-Bissau. Bom, Guiné-Bissau, onde fica? Como eu falei anteriormente, Guiné-Bissau é um país do continente africano que tem em torno de 54 países. Então, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Macau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe são os países que têm como língua oficial o português. Tá bom? Então, recentemente, quem entrou na lista foi Guiné Equatorial e também Macau. Certo? Mas, até o momento, o convênio que o Brasil tem com os países africanos traz mais estudantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e também São Tomé e Príncipe. E Guiné-Bissau é um pequeno país que tem pouco menos de 2 milhões de habitantes, ou seja, em termo territorial e populacional é menos do que Fortaleza, é um país muito pequeno, mas que tem o português como língua oficial. No entanto, a palestra não é sobre o português, que é a língua oficial, mas sim a língua crioula, que eu vou explicar para vocês que língua é essa que eu aprendi. Pode passar. Ok, então, em fevereiro de 2014, eu comecei a estudar nessa universidade, e como eu falei, eu notei algo muito estranho, entre aspas. Eu percebi que eu estava estudando não só com brasileiros, mas sim com estudantes africanos. E eu comecei a ter essa curiosidade de saber o motivo da vinda. Por que você deixa o seu país, atravessa o Oceano Atlântico, deixa os familiares, amigos e tudo mais, e vem estudar em outro país, em outro continente, em outro contexto. Sabe-se, portanto, que esse fluxo migratório tem uma finalidade que é estudos, certo? Mas você deixar os seus familiares em busca do estudo, então, às vezes, surge várias e várias preocupações, a questão da saudade, enfim. Então, eu vou relatar para vocês também um pouquinho sobre isso. Então, depois que eu comecei a conversar com eles, eu comecei a notar isso, a saudade de você deixar o seu país, os seus amigos, para vir estudar em um outro continente, certo? Ok. Bom, a iniciativa de aprender o crioulo de Guiné-Bissau. Ok. Bom, o crioulo ele surgiu com uma mistura de vários dialectos, de várias etnias no país. Guiné-Bissau foi colonizado por Portugal, ok? E recentemente, está com menos de 45 anos que o país foi independente, em 1974. Como é que surgiu a língua crioula? Bom, o português é a língua oficial, mas apenas 10% da população fala o português. Ou seja, tem 2 milhões de habitantes em Guiné-Bissau, apenas 200 mil falam o português. E o restante? Fala a língua crioula. Ou seja, informalmente seria a língua crioula a língua oficial de Guiné-Bissau. Só que o português é a língua oficial. Então, esse crioulo, como foi que surgiu?
Quando os portugueses chegaram num processo de colonização, eles deveriam saber quem eram as pessoas que estavam naquele território, naquele local, para depois fazer o que eles fizeram. Então, quando eles chegaram, os guineenses, que são de Guiné-Bissau, perceberam que eles queriam algo que não era algo vantajoso para o país, que futuramente vinha a ser a colonização. Então, em Guiné-Bissau existe, por exemplo, o português, que é a língua oficial, mas existe dezenas de grupos étnicos. O que é um grupo étnico? Um grupo étnico é um grupo que fica em uma certa comunidade, que tem uma língua específica, que tem culturas específicas e costumes específicos. Ou seja, Guiné-Bissau é um país pequeno, com 2 milhões de habitantes, que tem a língua oficial, que é o português, mas que apenas 10% da população fala o português, 80% fala a língua crioula, e além dessa língua, existe cada etnia com a sua língua étnica. Então, isso dificultou muito os portugueses para colonizarem o país. Por quê? Porque eles chegavam, por exemplo, em uma certa etnia, eram pessoas diferentes, com línguas diferentes e costume. Quando eles atravessavam para o outro local, eram outras pessoas com outra língua e outra etnia. Então, como surgiu vários e vários grupos étnicos, então isso dificultou no processo de colonização. E é aí que surge o crioulo. Surge como uma língua de fortificação, de luta, em que tira vários dialectos de várias etnias, que cada uma tem a sua língua, e a partir daí surge a língua crioula. Compliquei, correto? Entenderam? Deu para compreender? Entendeu um pouquinho? Certo, pode passar. Bom, como eu falei, não é a língua oficial, mas é falada por mais da metade da população, o crioulo. Só que a língua crioula, ela tem uma grande semelhança com o português. Certo? Então, praticamente, qualquer pessoa que vai nos países africanos que falam o crioulo, então vocês vão conseguir compreender porque tem muita semelhança, por exemplo. Quais são os pronomes? A mim, a bó, a nós, a vós e eles. São 5. A mim, sou eu. A bó, é você. A nós, somos nós. A vós, são outras pessoas, são eles. E eles ou elas, enfim, são grupos específicos. Então, nós temos 5 pronomes, certo? E você pode perceber que em algumas palavras, nós temos o quê? Muita semelhança com o português. O que diferencia é apenas a escrita. Caça. Comida. Por exemplo, comida. Seria no português? Comida. O que diferencia a escrita, que é com Q e com U? Telemóvel. Você percebe que telemóvel é português de Portugal, lá nesse país, certo? Bom, vida. Vida. E nome. Nome. Então você percebe o que muda são as últimas letras. Todas as palavras que terminam com a vogal E, no crioulo é substituída pela vogal I. Pronto. Então, mas que na pronúncia fica quase a mesma. O que muda é a escrita. Então, nome. Então, até agora, um pequeno resumo. Estamos falando de Guiné-Bissau, um país com pouco menos de 2 milhões de habitantes, menos do que Fortaleza em termo territorial e populacional, que a língua oficial é o português, mas que apenas 10% da população fala o português. Assembleias populares, noticiários em rádio, televisão, tudo é informado na língua crioula. O português serve, de certo modo, apenas para a cooperação com o Brasil, com Portugal e com os outros países africanos que eu citei anteriormente, que têm o português como a língua oficial. Ok, então depois que eu comecei a me interagir com eles, eu decidi fazer uma pesquisa para o meu trabalho de conclusão de curso, que seria entender a vinda desses estudantes para o Brasil, no que diz respeito ao processo migratório, e também entender essa questão da língua. Por que um país oficial tem o português como língua oficial, mas que apenas 10% falam? Então, a partir daí, decidi realizar uma pesquisa em um dos países africanos. Certo? E não conhecia, que praticamente,
Para nós que somos brasileiros e brasileiras, nós temos uma grande dificuldade no nosso ensino médio estudar sobre o continente africano. Para muitos, a África é um país, certo? Sendo que a África possui em torno de 54 países, com as mais diversificadas manifestações culturais, enfim, cada país com a sua língua e o seu costume. Então, nós temos duas percepções, não é porque nós temos culpa, é porque é repassado tanto na mídia quanto dos materiais didáticos. Nós temos duas percepções, a África como um país, a África como um continente pobre. A imagem que nós temos, tanto na internet quanto nas redes sociais, enfim, na televisão, na mídia, é um continente pobre. As imagens que até hoje, se você colocar África no Google, você vai ver as imagens que surgiram, imagens antigas no tempo, enfim, de guerras e tudo mais, porque todo o processo que teve, tanto o Brasil quanto qualquer outro país, o processo de libertação de Portugal, não foi um processo amigável. O português não chegava e dizia, bom, hoje nós vamos acabar com essa exploração, vocês estão livres. Não foi isso. Quem quis a libertação foi o país que estava sendo colonizado. E não teve a libertação de uma forma amigável. Você tem que lutar, propriamente dito, em termos de guerra, perdendo pessoas, familiares, amigos, para você ter o seu país liberto. Então foi a partir daí que surgiu toda essa questão e que hoje nós temos, tanto no ensino médio, esse conhecimento da África como um país exótico, selvagem. Por exemplo, quando você... África do Sul, o português não é a língua oficial, mas é o país que é mais apresentado na mídia. Por quê? E o que apresenta é os grandes elefantes, girafas, enfim. Então, nós temos essa perspectiva, que é repassado para qualquer um que esteja aqui hoje, tanto na mídia e tudo mais. Então, eu decidi fazer isso. Não, eu acho que essa não é a África que eu conheço. Eu sei que estão apresentando um lado que eu acho que hoje não é assim, e eu quero conhecer esse outro lado. Foi a partir daí que eu decidi fazer a minha pesquisa de campo em um país africano, que tem o português como língua oficial, e saber se realmente aquilo que eu estava assistindo na mídia era verídico. Certo? Então, realizei uma campanha de apoio financeiro, porque como eu não conhecia o país, realizei uma campanha para viajar para esse país e fazer essa pesquisa. Então, depois da pesquisa, dia 25 de dezembro de 2015, foi um Natal, consegui viajar para Guiné-Bissau. Ok, agora estou saindo do Brasil e estou chegando em um país africano que eu não conheço, que nunca imaginei que eu iria viajar. Como eu realizei uma campanha de apoio financeiro para ter apoio para viajar, quando eu cheguei no aeroporto, tinha em torno de 230 pessoas me esperando. No aeroporto. Assim que eu cheguei, abri a porta, tinha em torno de 230 pessoas me esperando. O que significa isso? Onde eu estudo, nós temos em torno de 620 estudantes de Guiné-Bissau. Quando eu fui para o país, estava na minha espera amigos, familiares, conhecidos, porque sabiam que tinha um brasileiro que queria fazer uma pesquisa no país. Então, a partir daí, tinha em torno de quase 230 pessoas me esperando no aeroporto. Essa foi a recepção. Então, cheguei dia 25 de dezembro, já tinha essa recepção, até me espantei. Eu pensei que eles estavam esperando um outro artista, um cantor. Falei, bom, eu não canto, eu não danço, mas eu estou aqui. Se é para mim, ok, tudo bem, pode ser. Pode passar. Bom, quando eu cheguei no país, eu tinha que me hospedar. E me fizeram duas perguntas. Você quer ficar em um hotel ou você quer ficar numa casa de algum familiar? Eu falei, bom, se eu venho fazer uma pesquisa, eu não posso ficar no hotel. Porque se eu ficar no hotel, o que é que eu vou pesquisar, sendo que eu estou delimitado a um contexto diferente daquilo que eu quero pesquisar? Eu falei, não, eu vou ficar em uma casa de familiar. Foi aí que eu fiquei em um bairro chamado Enterramento. Eu acho que o som, tá bom? Eu fiquei em um bairro chamado Enterramento, que foi os familiares de um amigo meu que está em redenção que me recebeu. Então, essa foi a minha recepção, onde eu fiquei.
E vocês e eu comecei a conhecer esse outro lado do continente africano. Bom, os pratos típicos. Em qualquer país que você vá conhecer, os pratos típicos é algo que ou você vai gostar ou você vai odiar. Ou você vai se acostumar, porque tem ingredientes que você nunca teve contato, certo? Então, só que, qual a diferença de pratos típicos em países africanos? Pratos típicos têm ingredientes naturais. Ou seja, todos os ingredientes naturais não têm agrotóxico. Ou seja, não perde o sabor. Então, quando eu comecei a saborear esses pratos, de início, como eu convivi com estudantes africanos antes de viajar para o país, eu já tinha contato com esses pratos típicos. Então, ao chegar no país, eu não tive nenhuma dificuldade. Então, para mim, os pratos típicos foram pratos saborosos, que eu pretendo, o mais rápido possível, retornar e comer, que eu estou com muita saudade desses pratos que foram preparados exclusivamente para mim. Ok, então, no país, para eu fazer uma pesquisa, eu visitei algumas regiões, pode passar? Visitei algumas regiões, conheci alguns lugares que eu nunca vi. De todas as fotos que eu apresentei, vocês conseguiram detectar aquelas fotos que muitos de nós vemos nas redes sociais, de vários países africanos? Crianças passando fome, crianças magras, criança com a mão pedindo esmola. Ok. Nesse dia, tinha muitas pessoas... ok, pode passar. Tinha muitas pessoas na rua. Eu falei, bom, a última imagem que eu vi de um país africano, onde tinha muitas pessoas nas ruas correndo, foi uma imagem de uma guerra que teve em 1984. Mas eu falei, bom, eu não estou vendo nenhum canhão de guerra, então eu acho que isso aqui deve ser outro contexto. E o que era? Era o carnaval em Guiné-Bissau. Então eu comecei a fazer uma pesquisa, como é que funciona o carnaval em Guiné-Bissau com o carnaval do Brasil. E eu comecei a detectar algumas semelhanças, mas também algumas diferenças. Como é que funciona o carnaval? Bom, Guiné-Bissau é um país cultural, em que a cultura representa as diversas etnias que eu falei anteriormente que existem no país. Então, o carnaval, cada grupo representa a sua etnia, o seu costume. Então, é um carnaval cultural, em que realmente as pessoas demonstram a cultura propriamente dita. Então, foram 3 dias de carnavais, em que cada grupo apresentava a sua cultura, o seu costume. Tinha apresentações de crianças, jovens e adultos. Não tinha uma faixa etária. Todas essas pessoas participavam. Ok. Isso, viajei dia 25 de dezembro, certo? O carnaval foi dia 5, 6 e 7 de fevereiro de 2016. Muito obrigado por você fazer essa pergunta, porque eu vou dizer o contexto, a data em que eu passei 2 meses no país. Tá bom? Cheguei dia 25 de dezembro, então lá o carnaval foi 5, 6 e 7 de fevereiro. Tem uma semelhança com o carnaval do Brasil. Em 2016 o carnaval foi nessa época. Então tem as datas praticamente são quase idênticas, certo? Pode passar. Enfim, essas são algumas fotos de apresentações culturais, grupos culturais que apresentam as diversas manifestações artísticas. Ok. Como eu falei, Guiné-Bissau, um país cultural. Eu estava andando e, de repente, vi uma senhora com uma criança nas costas. Tipo, tinha um pano em que ela amarrava a criança nas costas. E, para mim, aquilo foi algo muito interessante. Falei, mas como assim? Porque, praticamente, o que fica de fora é apenas a cabeça da criança. E eu fiquei muito assustado, porque eu pensei, não, aí ela vai ser sufocada e pode até morrer. E eu fui até a senhora e perguntei, por que a senhora está fazendo isso aqui? Ela falou, bom, essa é uma prática cultural cotidiana do meu país. O que significa isso? Cada pessoa, cada família, além de ser mãe ou ser pai, tem o trabalho. Então, se você não tem condições para contratar uma babá para ficar com seu filho, ou se ainda ele não tem idade de ir para a escola, em muitos países africanos,
os familiares levam as crianças juntamente com ele para o trabalho, seja para a universidade. Mas como é que leva? Muitas pessoas fazem esse tipo de uma cultura em Guiné-Bissau. Pega um pano, esse é um pano típico de uma etnia, certo? Chama-se pano de pinte, ou seja, em português, pano de pente. Não é o pente, tá ok? Do cabelo. Então é pano de pente. Então a criança, ela é amarrada pelas costas, só que não tem apenas esse significado de levar a criança para o trabalho ou para a universidade. Eu entrevistando a mãe dessa criança, ela falou o seguinte: bom, nós temos essa tradição no país, por quê? Porque quando eu coloco a criança sob as minhas costas, eu estou passando para ela o calor do meu corpo. Em seguida, eu estou passando o afeto. A partir daí, a criança vai começar a sentir quem é a mãe dela. Qual é o calor que a mãe dela tem? Qual é a batalha que a mãe dela faz diariamente para dar um bem-estar para aquela criança? Então, tem também esse significado. Porque, segundo aquela senhora, a partir do momento que você deixa a sua criança com a babá e você vai trabalhar, a criança está criando afeto com a babá e não com a mãe. Então, quando você coloca a criança sob o corpo da mãe, então ela está sentindo o calor e o afeto da mãe. Então, essa é uma das culturas do país de Guiné-Bissau. Certo, pode passar. São algumas fotos de algumas crianças, algumas atividades infantis. Ok. Pronto. Retornei, fiquei 2 meses em Guiné-Bissau, fiz a minha pesquisa, entrevistei em torno de 150 cidadãos de Guiné-Bissau, ou seja, guineenses. Também realizei entrevista com a ministra da Educação para saber os motivos da vinda desses estudantes para o Brasil. Entrevistei também vários familiares, perguntei para eles como é a sensação de você ter o seu filho ou a sua filha distante por um continente. Então, muitas entrevistas, as mães, os pais, os familiares se emocionaram, porque você viajar e deixar o seu filho ou seu familiar em outro país é algo totalmente muito complicado, certo? Então, retornei no dia 25 de fevereiro de 2016. Quando eu retornei, eu tenho uma irmãzinha de 7 anos, que é ela. E ela sempre me acompanhou nas fotos, nas publicações, e ela falou: bom, quando você retornar, eu quero utilizar um pano africano, que praticamente é um pano tipicamente de cada país africano. Por exemplo, essa é minha camisa, a camisa social, mas a parte vermelha são panos oriundos de vários países da África. Esse pano vermelho, ele veio de Angola, certo? Então, a partir daí você pode fazer qualquer tipo de roupa com esses panos africanos, que são panos sagrados, são panos que têm vários significados. Então, quando eu retornei, eu trouxe alguns panos e ela utilizou, ou seja, ela fez alguns vestidos e tudo mais, porque ela começou a se apaixonar também pela história. Pode passar. Isso. Isso foi quando eu voltei do país, certo? Pode passar. Ok. Bom, para finalizar, eu visitei uma escola chamada uma escola católica. Eu visitei um bairro, que eu falei anteriormente, o bairro Interamento, e surgiu uma escola naquele bairro. Só que, lá em Guiné-Bissau, no português de Portugal, se diz propinas, ou seja, são taxas que os estudantes pagam, no português do Brasil, propina é taxa, que os estudantes pagam para estudarem, certo? Então, em um bairro, muitas criancinhas não tinham, os familiares não tinham condições de pagar a escola do ensino infantil. Então, uma família em que a mãe era professor de português, o pai professor de matemática, o que eles fizeram? Eles decidiram criar uma escola. Começaram a conversar com os amigos, familiares, conseguiram uma casa, escreveram o projeto. Esse projeto foi beneficiado pela Unesco e eles criaram uma escola denominada Escola Católica de Interamento. Então, essas crianças são crianças beneficiadas com esse projeto. E quando eu visitei, tem um grande significado, por quê? Essa criança que está com a mochila rosa, ela me chamou. Ela falou: oi, eu quero tirar uma foto. Ah, você quer tirar uma foto? Sim. Mas na minha foto eu quero passar uma mensagem. Eu falei: mas como assim? Você tirar uma foto e no final passar uma mensagem? Ela: sim. Tá ok. Então ela me levou para uma sala de aula. Ela falou: você não pode sair da sala de aula. Espera nós tirarmos as fotos, depois você vem. Ok, fui para a sala de aula.
demorei quase 2 horas aguardando eles, essas criancinhas de 5 a 7 anos, e eles tiraram uma foto. Pode passar. Essa ainda é a foto que eu tirei com eles pós a foto que eu falei. Então, pode passar, essa é a foto que eles tiraram. Eu cheguei, abri a porta, estava no quintal, eles fizeram essa foto. Eu perguntei. Bom, me emocionei porque depois que eles explicaram, é algo muito interessante. Ele falou, bom, eu quero que você pegue essa foto, a mesma criancinha, eu quero que você pegue essa foto, leve para o seu país e diga às pessoas que estão lá que nós amamos vocês. Ela falou, como é uma escola católica, nós amamos vocês. Porque como é uma escola que trabalha com essa questão de Natal, Ano Novo, então nós amamos vocês e que o amor fique acima de tudo. Certo? Então, foram em torno de quase 30 crianças para fazer essa foto e no final saiu. Resumindo, as 2 horas que eu estava na sala de aula é que eles estavam se organizando para fazer isso. Era em torno de quase 50 crianças e no coração saiu 30. Tá bom? Ok. É bem legal esse cronômetro, né? Que a pessoa já fica tipo como se fosse uma ordem para finalizar. Mas tá bom. Pode passar, eu acho que já acabou. Ok, então muito obrigado a todas e a todos. Tá bom? Certo. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Gislailson, né? Queria saber de você sobre a questão da gramatical mesmo, desse crioulo aí. O que você vê de diferente nela? O que você achou de... Oi. O que você viu de notável que você pode dizer para a gente sobre a mudança, né, ou então da influência do português, do colonizador em cima quase um código secreto que eles tentaram criar para poder se livrar dos portugueses, né? Ok. Referente ao crioulo, nós temos, depois que eu voltei, nós criamos um curso, certo? Como a língua crioula não é uma língua oficial, por consequência, não possui uma gramática específica, nem um modo de falar, um modo padrão, certo? Mas que eu entrevistando e analisando, então, como eu falei, tem muita semelhança com o português. Eu falei, é a junção do português de Portugal, que é o país colonizador, com as várias e várias etnias que existem no país. Então, surge a língua crioula. Então, no que diz respeito à parte gramatical, não tem um modelo padrão. Por exemplo, qual é o seu nome? Nome é idêntico no português. O que muda, como eu falei, nome no português termina com E, então lá substitui pelo I. Então, qual é o seu nome? Kuma Kubunome. Kuma Kubunome. Kuma, como? Kuma Kubunome. Qual é o seu nome? Então, vale ressaltar que nesses países que tem um português como língua oficial, existem 3 crioulos. Língua crioula de Guiné-Bissau, língua crioula de Cabo Verde e língua crioula de São Tomé e Príncipe. Então, esses 3 crioulos, eles têm a base lexal portuguesa, tem muita semelhança com o português, porque todos os 3 países têm essa semelhança de utilizar a língua como forma de tentar enganar e se livrar dos portugueses. Então, Guiné-Bissau, com essa estratégia, com vários grupos étnicos, foi o primeiro país, dos países que tem um português como língua oficial, que se livrou, entre aspas, dos portugueses. Por que eu falo entre aspas? Se livrou da forma de opressão em que eles estavam lá explorando e escravizando. Mas, então, em 24 de setembro de 1974, ou seja, pouco menos de 44 anos, o país se tornou um país independente, em termos de forma de opressão. Que quando você fala em um país independente, você tem que analisar se pós-independência, como é que o país está se reconstruindo, certo? Que ainda tem uma grande influência de Portugal nesse aspecto. Então, no que diz respeito à parte gramatical, tem muita essa semelhança, porque não é uma língua oficial. Por consequência, não tem uma gramática padrão. É esse modelo que temos que seguir. Vejamos, os jovens, qual é o seu nome? A juventude em Guiné-Bissau. Kuma Kubunome. Kuma Kubunome. Já os mais adultos,
os idosos e tudo mais, já tem uma forma de falar diferente. Então existe um choque linguístico, em que muitas vezes as pessoas adultas falam que eles não estão entendendo o que os jovens estão falando. Por quê? Porque a juventude hoje, eles estão fazendo o quê? Eles estão transformando a língua crioula e estão inserindo termos e expressões do português, seja de Portugal ou do português do Brasil. Por exemplo, temos muitos guineenses que estão estudando aqui no Brasil, em particular no Ceará. Ceará é um dos estados que mais recebe estudantes africanos. Então, quando eles retornarem para os países, eu fiz essa pesquisa, então praticamente o modo de falar muda. Qual é o seu nome? Ou, como é o nome? Quando a pessoa estuda no Brasil, então já entrevistei pessoas que quando retornavam, falava como o nome. Seria kuma no crioulo. Mas utiliza-se o como, que é o português, pela influência da língua que teve no país em que ele está estudando e ao retornar. Então, isso faz com que, enquanto o país não decidir tornar o crioulo língua oficial, ele vai ter influência desse processo de modernização, de globalização, e é muito difícil sumir a língua crioula. Não. A cada dia que passa, ela vai se modernizando, dependendo de qual país que o estudante esteja, seja em Portugal ou seja no Brasil. Ok? Mais alguma pergunta? Respondi? Ok. Mais ou menos. Ok. Ô, Gislailson, você na convivência com eles, o que você achou assim mais de impactante em relação à questão do governo, em relação à questão política? Certo. Essa convivência no país ou aqui, no Brasil? No país, em Guiné-Bissau. Bom, quando eu cheguei lá, eu comecei a analisar o que é ser estrangeiro no país. Porque quando ele sai do seu país, ele se torna estrangeiro aqui no Brasil. Então, quando eu fui para lá, só que teve uma diferença. No Brasil, você sabe que as pessoas negras são vistas, até hoje, um status de inferioridade, seja pela mídia. Então, você percebe, por exemplo, nas televisões, qual é o papel que ocupa as pessoas negras. Então, parece que surgem esses movimentos como forma de demonstrar que o negro tem capacidade, enfim, que há muito e muito tempo eles foram, de certo modo, excluídos da sociedade. Só que quando eu fui para Guiné-Bissau, eu fui tratado, no bom sentido, como uma pessoa branca. Ou seja, então, ao chegar lá, então, o modo como foi recebido, não por eu ser branco, segundo eles, ou por eu ser negro, mas pelo fato de eu ser estrangeiro. Ou seja, então eu vou falar para vocês como foi que eu fui recebido. Não pela cor da pele, mas sim pelo estrangeiro que saiu do seu país de origem com o intuito de conhecer outro país. Então, quando eu cheguei lá, a primeira impressão foi as 230 pessoas me esperando no aeroporto. Em 2 meses que eu passei no país, eu não gastei R$1 com alimentação. Em cada casa que eu visitava, sempre tinha almoço e jantar à minha espera. Eu não gastei R$1 com transporte. Ônibus, táxi, sempre eram as famílias dos meus amigos que pagavam. No último dia, eu fiquei numa casa durante 2 meses, certo? No último dia, eu peguei uma quantidade de dinheiro que eu tinha para entregar àquela senhora e agradecer pela estadia que ela me concedeu na casa. Era em torno de 250 euros. Peguei e fui entregar a ela. Quando eu entreguei, ela olhou para mim e falou, isso aqui é o quê? Eu falei, não, é um gesto, é uma forma de agradecer pelos 2 meses que eu fiquei na sua casa. Eu falei, não, isso não se faz aqui em Guiné-Bissau. Isso não se faz na África. Se você quer me dar dinheiro, é como se eu estivesse te cobrando, ou fosse uma obrigação sua, você me pagar pelo tempo que você ficou na minha casa. Então ela falou que o gesto que eu estava fazendo, ela falou que era pior do que eu matar uma pessoa. Era um crime. Por quê? Porque não é uma obrigação deles. Eles me receberam porque é um gesto que eles têm. Em que eu não paguei nada, não me cobraram nada. Certo? Então, quando eu fiz aquilo, ela falou, não, você pode pegar o dinheiro, você pode chegar no Brasil e você pode comprar qualquer outra, enfim, presente e pode mandar para meus filhos, mas eu nunca vou aceitar dinheiro de qualquer pessoa que venha, porque eu recebo, porque eu tenho gosto à humildade. É aí que eu percebo essa diferenciação. Enquanto muitos estudantes saem dos seus países de origem, nesse processo migratório, e são discriminados pela cor da pele, por serem estrangeiro, lá é diferente.
Lá eu sou tratado porque eu sou estrangeiro e porque eu deixei o meu país, eu deixei a minha família e tive a curiosidade de conhecer o país deles. Essa é a diferenciação nesse aspecto. Tá ok? Mais alguma pergunta? Respondi tudo? Então, para finalizar, depois dessa minha trajetória, dessa minha experiência, sim? Ok. Eu já expliquei, né? Bom, se estiver atrasado, mas eu já expliquei, já falei sobre essa visão, certo? Que as pessoas têm e o que eu encontrei no país. Então, eu já expliquei tudo, já falei o modo como foi recebido, o modo como as pessoas veem o continente africano. Então, eu já expliquei isso, todas as pessoas que estavam aqui. Mas quem chegou agora, eu estou falando sobre Guiné-Bissau, um país africano, em que o modo como foi recebido, a questão da língua crioula, que tem influência do português, de Portugal. Então, eu fiz toda essa explicação para o pessoal. Tá bom? Então, para finalizar, quem é o Gislailson K hoje? Bom, eu falo o crioulo de Guiné-Bissau, falo um pouco do crioulo de Cabo Verde, que tem uma semelhança, falo também um pouquinho do crioulo de São Tomé e Príncipe. Então, quais são os meus objetivos? Depois que eu viajei para Guiné-Bissau, ao retornar, eu percebi que algo mudou na minha vida, pelo modo como foi recebido, pelo modo como as pessoas me trataram, e eu decidi fazer o quê? Depois dessa trajetória, eu estou em fase final de lançar um livro relatando essa minha experiência no país. Então, é o meu primeiro livro de um brasileiro que saiu do interior do estado do Ceará, certo? E para conhecer um país africano. Então, eu vou lançar um livro, possivelmente vai sair já em fevereiro, tá ok? E esse livro vai relatar o que eu falei aqui para vocês, o modo como foi recebido, comida, a visão que muitas das vezes nós temos para com os africanos e os estudantes africanos para com os brasileiros, tá ok? Então, e posteriormente vou lançar um livro mais científico, que é explicando esse processo de migração, esse processo migratório, recepção, enfim, permanência e retorno para o país de origem, tá ok? Então é isso, pessoal, agradeço pela atenção, vou falar um pouquinho sobre um país africano, sobre uma língua africana, que é o crioulo, e caso vocês tenham interesse, vocês podem colocar, nós temos cursos de línguas crioulas na Unilab, que são disponibilizados em um canal no YouTube, que é Gislailson K em Conexões, vai ser o canal onde vai divulgar a questão da língua, um pouquinho da trajetória, da experiência, e os próprios estudantes africanos desses países relatando também o modo como eles são recebidos aqui no Brasil, tá ok? Sem mais, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Gislailson, prazer te conhecer. Obrigado aí por ter compartilhado com a gente, né? Maravilhosa cultura africana aí. E a oportunidade que nós temos de nos unir a eles pela língua, né?